Você conhece os REITs? Eles são chamados de primo americano dos fundos imobiliários, mas na verdade não é bem assim. Existem algumas diferenças muito importantes que nós vamos tratar nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Renan Zanella, faço parte da equipe de análise da Convex Research. Nesse vídeo a gente vai explorar mais essa classe de ativo que é tão importante, que são os REITs, o setor imobiliário americano e que engloba todo o mundo, mas tão pouco explorado no Brasil. Os REITs, eles são conhecidos como primo americano dos fundos imobiliários porque eles também possuem a mesma dinâmica de investir em imóveis, comprar imóveis e repassar parte da receita que vem dos aluguéis para os investidores. Os REITs eles estão no mercado desde os anos 60, então eles são muito mais antigos e tradicionais até do que os próprios fundos imobiliários, apesar de no Brasil eles ainda não serem tão conhecidos. Assim como no Brasil nós temos os fundos imobiliários de tijolo e os fundos imobiliários de recebíveis ou de papel, nós também temos os REITs de tijolo, conhecidos como Equity Research, e os REITs de papel, conhecido como Mortgage REIT. Vamos entrar então em 4 pontos que diferenciam esses dois instrumentos de investimento e você vai ver como essa diferença é importante na hora de montar o seu portfólio. E a primeira diferença e mais óbvia delas é que enquanto os fundos imobiliários te dão acesso a diversos imóveis no Brasil, os REITs te dão acesso e exposição global. Você consegue investir no setor imobiliário dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, mas também em outros países. E com isso você recebe os seus dividendos regularmente em dólar, que é uma moeda forte, uma moeda de reserva global. Então imagina o quão poderoso é você receber dividendos regularmente, mensalmente ou trimestralmente em dólar. Enquanto no Brasil os fundos imobiliários pagam rendimentos mensais, nos Estados Unidos é comum que eles paguem trimestralmente, mas você pode encontrar um ou outro REIT com uma dinâmica de pagamento um pouco diferente. A segunda grande diferença está relacionada ao tamanho desses dois mercados. A indústria de REITs é extremamente mais relevante e maior que a indústria de fundos imobiliários. Se a gente pegar o AMT, American Tower, um dos REITs mais importantes nos Estados Unidos, no segmento de infraestrutura, antenas, o seu valor de mercado é de 120 bilhões de dólares. Se a gente pega toda a indústria de fundos imobiliários no Brasil, esse valor está próximo de 130 bilhões de reais. Então, um único REIT tem um tamanho 4 vezes maior do que toda a indústria no Brasil. Então, quando você opta por investir utilizando este veículo, que são os REITs, você consegue explorar uma gama de segmentos muito maior e que não estão disponíveis através dos fundos imobiliários. É o caso do segmento industrial, escritório, varejo, logística, resort, residencial, armazenamento, setor hoteleiro, outdoor, data center, terras, hospitais, cassino e até cannabis. Então, olha o tanto de opção que a gente tem para explorar lá fora. Terceira grande diferença é que os REITs são empresas e não fundos. E como eles são empresas, eles podem explorar algumas características como a alavancagem. Então, um REIT ele pode pegar dívida num banco, pagar 4% ao ano, investir em um imóvel que vai gerar uma renda de 7, 8% ao ano. Fazendo isso, ele está se alavancando. E é uma coisa que os fundos imobiliários, por lei, não podem fazer. Então, essa diferença é muito importante. É por isso que muitas vezes você vai ouvir dizer que os REITs eles são mais parecidos com as empresas de properties no Brasil do que propriamente os fundos imobiliários. E a quarta e talvez a mais importante diferença entre esses dois investimentos é que os fundos imobiliários no Brasil são obrigados a distribuir até 95% da sua geração de caixa. Já os REITs, eles são obrigados a distribuir um percentual do lucro. Só que, como a gente está falando de empresas, quando a gente pega a DRE do REIT, a DRE é aquela demonstração de resultado do exercício, que vai ter a receita, as despesas e vai ter uma linha lá super importante que ela é chamada de depreciação. No caso dos REITs, como a gente está falando de imóveis, esses imóveis contabilmente eles podem ser depreciados. Então isso significa que, na prática, o lucro líquido dos REITs é sempre menor do que a sua geração de caixa. Então, por lei, ele é obrigado a distribuir uma parte do lucro. Ele consegue distribuir menos do que ele gera de caixa. E esse valor excedente que ele consegue reter, ele reinveste comprando outros imóveis. É por isso que o potencial de retorno no longo prazo dos REITs é maior do que o dos fundos, porque eles podem reter
parte desse resultado e reinvestir. É a mesma dinâmica, por exemplo, do mercado acionário. Quando você tem uma empresa que muitas vezes retém parte do seu lucro para poder expandir, para poder ganhar novos mercados, conquistar novos clientes. A gente sabe que isso no longo prazo agrega para o potencial daquela empresa e gera resultados melhores. E agora eu quero saber se você já investe no REITs, se ficou mais claro a diferença entre esses dois instrumentos que são muito bons, mas com características que os diferenciam, e é importante que você tenha isso muito claro na sua mente. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e nós te responderemos, e até a próxima.